painel cujo tema é Economia, Soberania e Ilícitos, Desafios Estratégicos para a Segurança Nacional na região amazônica, do qual irão participar o General do Exército José Ricardo Vendramin Nunes, General do Exército e Comandante Militar do Norte, aqui o primeiro à minha esquerda, Leandro Piquet Carneiro, professor da Universidade de São Paulo e coordenador da Escola de Estudos de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais, da mesma universidade, Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé. E, por fim, mas não menos importante, ali na ponta esquerda de quem olha do palco, o Renato Sérgio de Lima, que é o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou dividir a nossa conversa aqui em duas partes maiores, uma de diagnóstico da situação, uma segunda referente a propostas, como enfrentar a questão da expansão do crime organizado na região amazônica e, por fim, considerações finais. Vocês que nos assistem aqui, estão à nossa frente, podem fazer perguntas através do QR Code. Eu vou receber aqui no iPad e, à medida que a conversa for se desenrolando, eu vou apresentando essas perguntas. Eu inicio fazendo referência a um documento que foi produzido pelo professor Leandro para a Fundação Fernando Henrique Cardoso, da qual eu sou o diretor executivo. Leandro Piquet e o Adriano Rosas fizeram um documento a nosso pedido que se chama Cenários Criminais e Mercados Ilícitos no Bioma Amazônico. Quem não leu, eu recomendo que leia. Eu não havia lido nada tão esclarecedor e eu diria aterrador a respeito do ecossistema criminal na Amazônia. Essa publicação está disponível no site da Fundação Fernando Henrique Cardoso para download gratuito. Nela, os autores nos falam de um fenômeno de convergência criminal na região, formando um ecossistema criminal transnacional. O que eles querem dizer com isso? O crime organizado na Amazônia não é apenas organizado, ele é entrelaçado, ele compartilha infraestruturas, ele penetra o Estado de maneira articulada. E isso, evidentemente, exige das forças de segurança do Estado Nacional uma capacidade de resposta que até agora não foi demonstrada. Leandro e Adriano caracterizam a situação como uma situação de emergência sistêmica. Eu faço essa referência breve a título de construir um quadro geral dentro do qual nós vamos nos mover aqui nessa nossa conversa. Eu queria primeiro passar, portanto, a palavra ao general Vendramini, para que ele nos desse, eu vou fazer aqui o papel desagradável de controlar o tempo, em cerca de 10 minutos, qual é o diagnóstico que ele faz da situação, para usar os termos do Leandro, de convergência criminal, formando um ecossistema criminal transnacional na Amazônia. Pode fazer o diagnóstico, se quiser avançar na direção, digamos, de como o senhor vê a possibilidade de enfrentar esse problema na região, fique inteiramente à vontade. Então, geral, a palavra é sua para a primeira intervenção deste nosso painel. Por favor. Muito obrigado, doutor Fausto. Prazer estar aqui com Renato, Melina, professor Leandro também. O diagnóstico é um diagnóstico o pior possível, no sentido de que o controle do território ele é um controle difícil do Estado fazer. Quando me refiro ao Estado, todas as esferas aí, federais, estaduais e municipais. Na minha visão, é um problema de fundo econômico, principalmente, mais do que todo o resto, é uma consequência
da incapacidade econômica das localidades e dos municípios de gerarem renda suficiente para que as atividades ilegais não prosperem. Isso é uma verdade ribeirinha, é uma verdade altamente espalhada e diversificada na Amazônia, e são muitas Amazônias, evidentemente. O crime organizado ele chega com força em estruturas econômicas de décadas fragilizadas, e ele chega nos últimos 10 anos usando pequenos aviões, utilizando combustível de garimpo, fazendo negócios com donos de garimpo, até que ele agora utiliza os rios em grande volume, de modo mais seguro, com maior volume. E também esse ecossistema, essa convergência criminal, eu também vejo como uma realidade, compartilho esse diagnóstico. Não é, na minha visão, uma questão de repressão. O Estado não tem capacidade de dar respostas repressivas de longo prazo consistentes para alterar esse status quo, sem um planejamento estratégico de longo prazo, 30 anos, 40 anos, em que essas questões sejam endereçadas de modo efetivo. Então, talvez seja necessária essa grande estratégia para a Amazônia, que significa em programas e políticas públicas de longo prazo. A própria ocupação histórica da Amazônia gerou essa extração, essa política econômica extrativista de muitas décadas, né? É uma questão nacional nossa de séculos aí. O grande herói da Amazônia era o madeireiro, era o que derrubava madeira, o grande herói era esse. E isso é de décadas, do começo do século XX, né? Getúlio Vargas, em 1953. Na Constituição de 46, já houve um dispositivo para a valorização econômica da Amazônia, em que se estimulava a fixação de colônias, de uma política de migração, com base na extração da madeira e do ouro. Então, isso é muito antigo no nosso país e assim foi organizado do ponto de vista fundiário e econômico esses municípios, toda essa situação. Então, para se tratar de narcotráfico, é preciso olhar, na minha visão, a questão econômica com profundidade. Há também aspectos culturais importantes. Muitas populações convivem com isso há décadas, nascem, vivem e morrem com uma situação de exploração de madeira e de garimpo, porque não há outra atividade econômica substitutiva que possa realmente alavancar a geração de renda. Sem geração de renda, as pessoas... E é preciso que se diga, na Amazônia como um todo, as pessoas vivem ainda no século XIX ou XX. Asfalto é dignidade, né? Toda instalação sanitária é dignidade. Isso as pessoas não têm. As pessoas não tendo, evidentemente, elas vão procurar por outros meios. Então, se convive com uma economia ilegal. As cidades que foram fundadas há 60 anos atrás, na base do garimpo. O garimpo fundou a cidade. Cidade Pepita, Itaituba, é uma cidade fundada com a exploração do garimpo quando ele não era ilegal. Depois, quando ele passou a ser ilegal e se criaram unidades de conservação e as terras indígenas, elas foram todas compostas corretamente, tem que ser assim, essa estrutura econômica ela persiste. O narcotráfico é só um agente com enorme potencial financeiro e de cooptação e de corrupção que chega numa estrutura econômica e social muito frágil para fazer com que isso tudo ganhe uma outra dimensão. O grande inimigo do Estado brasileiro na Amazônia é o narcotráfico. Ele é real, ele é vigoroso, ele é criativo, ele exige do Estado uma resposta multidimensional, mas na minha visão prioritariamente econômica e de médio e longo prazo. Não sendo assim, aqui foi mencionado pela Tchai Suruí, os Yanomami, né? Eu servi em Roraima. Quando eu servi em Roraima em 2003, 2004 e 2005, eu era oficial de operações da Brigada. Na Brigada, a primeira Brigada de Infantaria de Selva, tem lá relatórios de 600 páginas sobre desintrusão de terra indígena que nos anos 80 já haviam sido feitas com mais de 10 mil garimpeiros ilegais. Então, o problema é um problema persistente, porque a atividade econômica principal de certas áreas é ilegal. O garimpo, a extração de madeira, a criação de gado. E as terras indígenas são extremamente pressionadas, mas unidades de conservação que normalmente as cercam, que são perimetrais, são gigantescas, essas são simplesmente invadidas porque há muito pouca capacidade dos órgãos de fiscalização fazerem a fiscalização. Então é uma questão de estratégia nacional muito grave. Nós estamos avançando para metade desse século sem controlar esse território como o Estado deve fazer e com uma possibilidade muito grande depois de recuperá-lo a bom termo. Então é um problema gravíssimo. Eu aqui
represento o Exército, mas expresso minhas opiniões da forma daquela Chatham House, né? Também de uma forma muito pessoal. A minha experiência na Amazônia me diz que, se não houver uma estratégia de médio e longo prazo, nós vamos perder o controle do terreno e, consequentemente, toda essa economia que tende a ser transnacional e legal, ela vai tomar um vulto que vai custar muito sangue, suor e lágrimas no futuro. Obrigado. Queria passar a palavra ao Leandro. Leandro, pegando aqui um fio que foi deixado pela intervenção do general Vendramini, que o problema vem de longe, e é verdade, ele tem raízes profundas na região, mas parece ter havido, digamos, um agravamento, uma magnificação do problema. E eu queria que você nos dissesse quais são os fatores que explicam o fato de que o crime organizado hoje tem um controle territorial e econômico na região como jamais teve ao longo da história. Muito obrigado, Sérgio, General Vendramin, Melina, Renato, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e discutir esse tema. Eu entendo que o ano da virada, ou a década da virada, foi 14, 15, né, de 2014, 2015. A Amazônia tinha um padrão muito diferente do Brasil ao longo dos anos 90 e 2000, né, assim, um Brasil muito violento, no início da década, no final da década de 90, São Paulo muito violento, o Rio de Janeiro muito violento, desde então o resto do Brasil ficou menos violento do ponto de vista de homicídio e a Amazônia, como região, muito mais violenta. Então alguma coisa aconteceu por aí, na metade da década passada, que começou a trazer uma realidade ainda mais dramática ao que o general Vendramin acabou de nos oferecer. Eu entendo que esse processo de convergência criminal ajuda a explicar um pouco essa dinâmica. A convergência criminal significa justamente o encontro de diferentes agentes no mesmo tipo de zona cinzenta, onde não apenas diferentes tipos ou nichos de negócio ilícito se encontram, mas também nós temos aí nessa zona cinzenta outros agentes importantes, como principalmente setores empresariais antiéticos ou completamente fora de controle do regulatório do Estado. O garimpo na mineração, um vetor muito importante. Madeira, aquela região, muito bem pontuou o general, foi construída em cima desse vetor. Né, quer dizer, é uma região que tem pouco CNPJ e muito empreendedor, né, independente, autônomo, fazendo todo tipo de atividade ilícita. Então nós temos uma dinâmica que vem com o vetor do setor, digamos, da atividade privada desregulada, antiética e ilegal. Tem o vetor da corrupção política, é outro vetor muito importante. Parte também do que o general apontou com relação à fraqueza, à capacidade do Estado na região, decorre da falta de capacidade institucional local dos Estados. Numa federação como é o Brasil, esse aspecto local, estadual, é muito importante e os Estados na região são mais fracos do ponto de vista de capacidade de policiamento, de recursos, de capital humano, tecnologia. Então nós temos ali uma região também vulnerável desse ponto de vista, dentro de um desenho federativo que temos. Em particular, polícias. Né? Então a corrupção da política, a corrupção no sistema de segurança pública e justiça criminal encontra um ambiente em que os empreendedores do ilícito são, né, bastante agressivos. E mais uma coisa que também a gente aprende muito na literatura sobre crime, o crime organizado se dá bem onde há crime organizado. Né? Quer dizer, então o Rio de Janeiro é o que é, talvez porque, em parte, havia uma precedência de crime organizado no Rio de Janeiro, ligado ao jogo do bicho, a outras formas de crime que criaram ali um ambiente perfeito do ponto de vista de corrupção, de cooptação de agentes públicos. O Rio sempre foi uma cidade que conviveu de forma tranquila com a corrupção, desde tempos imemoriais, por conta da presença de um tipo específico de crime organizado que atuava e controlava boa parte dos negócios ilegais naquela cidade. A mesma coisa acontece na região amazônica. Existia uma precedência de negócios ilícitos, canais de comunicação entre corrupção política e corrupção e atividades de mineração, de madeira, de extração de recursos naturais. Isso gera um problema
um tipo de oportunidade, um tipo de ambiente institucional que é extremamente favorável ao aparecimento e atuação de outras de organizações criminosas que se dedicam ao tráfico internacional de drogas ilícitas. E ainda para nosso azar, é do lado da Colômbia, do lado do Peru, tem grande produção de coca e cocaína em pasta base. A cocaína voltou a ser a demanda por cocaína está aumentando no mundo, ao que parece, vários relatórios dizem a mesma coisa. Aquela rota de Solimões, Amazonas e saindo pela região norte em direção à Europa tem ganhado importância estratégica nesse processo. Então, estamos falando de uma região que sofre com todas esse processo de convergência, todos esses agentes se encontram em um território extremamente vulnerável do ponto de vista institucional e estamos assistindo aí essa nova fase de um conflito bastante assimétrico entre organizações criminosas e Estado pelo domínio do território, pelo domínio de rotas, e dessa forma estamos, como também mais uma vez pontuou muito bem o general, em desvantagem com relação à nossa capacidade de resposta e de organização do Estado. Eu queria deixar um ponto para o debate aqui com relação à importância que eu entendo de pensarmos a organização do nosso marco legal no que diz respeito ao emprego das Forças Armadas na região. Acho que não, com polícia estadual, com polícia federal, com órgãos federais de segurança e justiça criminal, não conseguiremos um controle efetivo dessa região. E há limitações ao emprego das Forças Armadas na região de fronteira sim, a Força Aérea tem o mandato de abate de aeronaves invasoras, mas ainda há uma série de lacunas com relação a esse cenário do conflito entre Estado e organizações criminosas muito agressivas, né, armadas do ponto de vista quase que militar no território, e as Forças Armadas não têm a autorização devida para participar desse processo de policiamento, controle efetivo dessa região. Acho que esse é um ponto importante para o nosso debate. Melina, queria ouvir o teu diagnóstico, ressaltando o fato de que de todos os participantes desse painel, minto porque o Renato também é de uma organização da sociedade civil, né? Mas é uma organização de articulação da sociedade civil, né? Queria ouvir a sua opinião desta perspectiva de uma organização da sociedade civil que atua na região e, de modo mais geral, que tem o tema da violência e do controle territorial e do confronto com o Estado como um tema central da sua agenda. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Sérgio, General Vendramin, Leandro, Renato. Acho que eu queria começar, acho que o tema que a gente coloca, eu gosto de tentar explicar ele e separar, para a gente ir separando o joio do trigo, porque se tudo é uma coisa só, a gente não consegue fazer esse enfrentamento. Então, acho que o ideal é a gente organizar o cenário para entender que hoje na Amazônia tem muitos fenômenos acontecendo. Acho que o Leandro já traz aqui diferentes convergências, e eu quero começar pelo que o próprio General Vendramin nos traz, sobre o que é a Amazônia e qual é a visão da Amazônia ao longo da história. A gente tinha uma visão onde a Amazônia era vista como um lugar da extração. O próprio general traz aqui, né? O madeireiro era a pessoa que, de fato, era o grande herói, era um processo de vamos trazer e vamos ocupar a Amazônia. Então, a gente tem uma visão histórica sobre o que é essa ocupação e como o Estado promoveu essa ocupação da Amazônia. E, ao longo do tempo, a gente vai encontrando mudanças climáticas, a necessidade da preservação da floresta, da biodiversidade, etc. Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem ao longo do tempo e que a gente não conseguiu produzir essa mudança de paradigma no território.
E com isso a gente foi criando áreas de unidades de conservação. O SNUC é do começo de 2000, então a gente muda a lógica da visão territorial, de como é que a gente controla. A gente tem a demarcação das terras indígenas para o território contínuo e não mais os territórios descontínuos. Então a gente veio acompanhando um processo, também uma mudança de paradigma, que aquela estrutura regional ela não dava conta. Então, a gente ainda não mudou a lógica do que está colocada quando a gente olha o que está acontecendo no território, as necessidades e as emergências e, efetivamente, a lógica com que a gente coloca. Então, concordo aqui com o general, que quando a gente olha do ponto de vista econômico na Amazônia, a gente olha uma vulnerabilidade extrema, e isso é real para todas as porções amazônicas dos países amazônicos, comparado com a porção não amazônica. A gente está falando de uma população na bacia de na Amazônia Legal de 22 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. Então a gente precisa entender isso. E o território, ele é um território muito desafiador. Ele não é um território como a gente fala de Rio, São Paulo, como a gente fala aqui, por exemplo, de Salvador. A gente está falando de um território cuja parte logística ela é essencialmente diferente do que a gente está acostumado. Ela trabalha com uma lógica de rios, bacias, o território, o controle é por lógica aérea, não é simples. Eu me lembro fazendo pesquisa, chegando e as pessoas falavam, mas eu não desço uma operação num território amazônico, eu preciso deslocar navio e demora 8 dias para chegar no lugar que eu preciso chegar. Como é que a gente faz isso? Então, existe um desafio natural da região em função do que a gente tem visto. E a gente tem o momento atual de crise climática, a gente vai ter a COP nesse ano, ele está dizendo sobre a necessidade da gente proteger o meio ambiente e entender como é que avança. Acho que na fala introdutória aqui, a Chay nos chamava a atenção, né? A ciência está dizendo sobre o risco do ponto de não retorno. A gente já tem hoje o desmatamento acumulado na Amazônia Legal brasileira da ordem de 20%, e os cientistas estão indicando aqui entre 20% e 25% como esse ponto de não retorno, e isso vai causar uma disrupção global, e especial para a região, e não só para a região, também em todo o ciclo da agropecuária, porque o que regula a chuva efetivamente para toda o centro-oeste, inclusive para São Paulo, etc., é em função do que a gente garante na Amazônia. Então, a gente está falando aqui de dimensões muito diferentes, que o impacto local ele tem consequências globais. E a nossa divisão estrutural de Estado, ela não dá conta de lidar com essa estrutura. A gente se divide, principalmente no Brasil, no Estado federativo, onde a gente tem diferentes polícias, com fronteiras, mesma estrutura aqui entre país e fronteiras da região, e a Amazônia não funciona baseado nas nossas fronteiras. Ela funciona de uma lógica completamente diferente quando a gente pensa em bioma. Então, pensar como a gente aterriza isso, acho que é um grande desafio para a gente olhar. E aí entrando na dinâmica dessas convergências criminais e muitas economias ilícitas que estão colocadas no território. Acho que eu quero chamar a atenção, eu já falo um pouquinho do mercado de drogas, mas eu quero falar dos mercados e principalmente dos crimes ambientais. E a gente chama no Instituto Igarapé os crimes ambientais esses que têm um grande impacto na natureza. Ele tem um desafio natural para o ponto de vista da justiça criminal em tratar esses tipos de crimes. Por quê? Porque eu não estou falando diferente de quando a gente pensa a segurança pública na lógica tradicional, eu estou falando de condutas que são ilícitas por natureza. Então, inclusive o mercado de drogas hoje, ele é um mercado que está inteiro dentro da ilegalidade. Portanto, a gente trata isso com uma forma de enxergar o cenário. Quando eu falo dos crimes ambientais, não. Porque mineração ela não é ilegal por natureza. Quando eu falo da extração de madeira, não, porque a extração de madeira não é ilegal por natureza. Quando eu falo da produção da agropecuária, com a estrutura e como a gente tem visto como motor do desmatamento hoje na Amazônia, ela não é ilegal por natureza. Aqui começam os problemas e os grandes desafios para a gente lidar com esses cenários. O primeiro
é que para as estruturas de segurança pública, o primeiro ponto é que você precisa provar se é legal ou se é ilegal. E aí você entra num mar normativo que, em geral, a estrutura de segurança pública e de justiça criminal não está acostumado e nem conhece essa estrutura para lidar com essa ilegalidade. O segundo é que a gente está falando de um território muito vasto, com diferentes regras, e eu preciso agora de outros agentes. E não é só a segurança pública, não é só mais uma estrutura de polícia. Eu preciso entender qual é a estrutura da ANM, que a autorização está dando ou não está dando para aquela estrutura. Eu preciso do IBAMA ou das secretarias estaduais de segurança de meio ambiente em função do licenciamento. Eu preciso entender a Receita Federal. Eu preciso entender agora o papel da alfândega, porque a gente está transportando esse cenário. Eu estou falando de cadeias e comércios globais, eu não estou mais falando de um elemento colocado, eu preciso fazer o diálogo com o setor privado. É diferente quando eu falo do mercado de drogas, porque eu não tenho que envolver esse ecossistema imenso do que a gente está falando, porque a gente não precisa combinar essa estrutura e fazer esse processo de regulação. Então, isso é muito mais complexo do ponto de vista e os instrumentos e as ferramentas para como é que a gente vai lidando com essa economia do crime ambiental que é muito lucrativa na Amazônia. Hoje, o crime ambiental já é a terceira economia que mais movimenta recursos no mundo pelo crime organizado. Então, ele é uma nova fronteira para essas organizações explorarem, porque é um mercado muito lucrativo. E como a gente ainda não entendeu que isso é um perigo e é um risco real, as forças de segurança estão olhando principalmente para o mercado de drogas e não para toda essa estrutura. Portanto, a gente tem um movimento aqui muito longo e muito largo para fazer isso. E aí, só falando aqui do mercado de drogas, porque eu acho que tem um outro elemento, que é o que a gente tem visto na Amazônia, é que quando chega o mercado de drogas, e no Brasil, não pela produção, né? Ele chega no Brasil pensando nas diferentes etapas da cadeia, pelo transporte. Então, ele passa a ser uma rota, ele passa a ser um domínio que tem sido disputado, e que traz para a região uma gramática de violência que é muito diferente do que a gente tinha visto. De novo, é importante a gente entender, sempre teve violência na Amazônia. Aqui o caso da irmã Dorothy, e que a gente vai ver inúmeros defensores que foram assassinados defendendo seus territórios. Então, não é que não existe violência na Amazônia, mas o tipo de violência que chega com esses grupos, o tipo de armamento que chega nessa estruturação, ela é muito diferente. E isso está causando novas disrupções. Mais do que isso, quando esses grupos chegam na Amazônia, eles começam a entender, tem algumas economias aqui, tem alguns mercados que são muito lucrativos e que a estrutura do Estado não está olhando de maneira tão detida para isso. Então, vale a pena, seja fazer o investimento para que essas estruturas aconteçam. Quando a gente olha a estrutura, por exemplo, de garimpo hoje, a quantidade de investimento que se necessita para fazer garimpo dentro da terra indígena não é barato. Se a gente olhar qual é o custo de desmatamento de 1 hectare de floresta, não é barato, tem alguém financiando esse processo, então ela é uma estrutura que custa muito dinheiro e que ela dá um retorno muito alto para dentro da estrutura. Então, só para a gente separar que quando a gente fala aqui sobre as diferentes violências, mercados ilícitos, cada um vai ter uma característica e a gente encontra tudo isso dentro do território amazônico. Então, acho que tem um desafio enorme aqui para pensar em relação ao papel do Estado, ao papel do setor privado, de como é que a gente faz esse enfrentamento. Muito bom, Melina. Renato, enfim, seguindo um pouco aqui o hábito de pegar a última fala e jogar para você, Melina procurou mostrar que digamos, o universo criminal na Amazônia ele não é homogêneo, certo? Há crimes diferentes, mercados ilícitos diferentes e que é preciso dar conta disso. Por outro lado, parece haver um processo pelo qual o crime organizado vai penetrando em todos esses mercados ilícitos e impondo a sua lógica ou a sua gramática, nos termos
da Melina. Eu me lembro de uma expressão que o Leandro usa no texto ao qual eu me referi no início, que é o narco-garimpeiro, né? Que é um neologismo que expressa a espécie de fusão de duas atividades ilícitas num agente só. Então, eu te pergunto, Renato, enfim, obviamente a tua visão pode se explanar sobre a sua visão, mas digamos, este ponto específico, até onde vai o seu conhecimento, que eu sei que é vasto, inclusive o fórum, os dados que produz, o Leandro se vale muito dos dados do fórum nesse texto, né? Você vê esse processo pelo qual o crime organizado vai, digamos, criando uma certa homogeneidade nos mercados de ilícito pelo seu domínio sobre vários deles na Amazônia? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Vendramini, Leandro, Melina. Prazer enorme. Acho que, enfim, como você disse, também tem uma vantagem ficar aqui ao final, porque acho que o diagnóstico já foi mais ou menos descrito. Vocês estão ouvindo? Tá? Um pouquinho mais alto. Tá. O diagnóstico já foi mais ou menos descrito, mas eu acho que vale começar fazendo uma distinção importante, né? Que a gente tem insistido, que é de que crime organizado nós estamos falando. Porque o que a gente vai mostrar nos vários estudos que o Fórum tem feito é que o crime organizado que tem nos chamado muita atenção é aquele de base ficcional que foi criado de base das facções, faccional com base prisional. É ficcional não, gente. Não é exatamente, é faccional de base prisional. E por quê? Porque a Amazônia, como já foi descrito aqui, tem uma rede de economia ilícita muito grande, que também tem grande tecnologia acumulada em logística, em lavagem de dinheiro. Então a gente está falando da sobreposição, ou como chama o Leandro, da convergência de diferentes crimes organizados. Então, a ameaça dada atualmente por uma questão conjuntural tem a ver com as facções de base prisional que foram se fortalecendo, inclusive, a partir da exploração da Amazônia, com, de certa forma, uma transferência de know-how deste mundo da economia ilícita, desse mundo, muitas vezes, fortalecido pelo crime ambiental. Então, acho que tem aí uma simbiose de modalidades, e o denominador comum é o controle territorial. O controle territorial que ameaça a nossa democracia, sim, ameaça o Estado de Direito. E aqui, nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar, então, que o denominador comum é o território, né? E território não só físico, mas também, né, economia política. Então, as populações que neles residem, a gente vai ver que são muitos territórios, né? Populações indígenas, as cidades da Amazônia, que concentram 70% da população da região. Então, são diferentes Amazônias pelas quais o crime organizado, agora fortalecido a partir do controle territorial pelas rotas do narcotráfico, a partir de dinâmicas do comércio, principalmente da disputa Comando Vermelho e PCC, ou seja, não é o Brasil olhando para a Amazônia, mas também ao contrário também está acontecendo. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um fenômeno aqui, que é um fenômeno de como é que a gente visualiza o problema, né? É um problema que muda completamente de escala, porque o domínio territorial, como acontece no Rio, que a gente viu essa semana, muda completamente de escala quando a gente desloca a questão para a região amazônica, por exemplo, para a região do Alto Solimões. E aí eu queria chamar a atenção para dois riscos importantes, para aproveitar para ser um pouco diferente do diagnóstico que já está dado, e usar um pouco do factual, que nós estamos num processo de securitização da discussão do combate ao crime organizado. Então, tem dois riscos embutidos aqui, que é como retomar territórios. Eu acho que é a grande discussão que a gente precisa fazer a partir do debate. Como regular economias ou, na verdade, mercados de forma a incluí-lo na economia formal. Por quê? Se a gente olhar, e aí concordando integralmente com Melina, quando a gente olha os recursos, deixa de ser uma questão só de polícia
a gente vai olhar, eu vou pegar o caso do Rio de Janeiro, que tem tudo a ver com o Alto Solimões, né? Tanto que agora na região do Alto Solimões, o general Viana deve estar já fazendo, a inteligência dele já deve estar sabendo que está todo mundo alvoroçado. Por quê? Porque nós temos uma questão que é, nessa semana, a Secretaria de Segurança do Rio disse que mais ou menos 20% a 30% das lideranças do Comando Vermelho que ali estavam na operação eram do norte do país. E nós não temos o inquérito da Polícia Federal, porque isso captura a competência de investigação e passa para a Polícia Federal, e não tem o inquérito aberto. Na dificuldade que Melina disse, estou fazendo o diagnóstico da arquitetura institucional. A cooperação federativa é muito complexa, já que lideranças da facção que exploram a região norte e a Amazônia estavam nos complexos da Penha e do Alemão, e nós não temos um inquérito policial que pudesse fazer justiça, que, por definição, seria da Polícia Federal. Como é que a gente resolve essa questão? Então, como é que você avança nessa discussão? E aí tem um outro problema para provocar o debate, que é, junto a isso, a dificuldade federativa de coordenação, de retomada de territórios, muitas vezes as falsas soluções do curto prazo, concordando sempre com as falas do general Vendramini, que a gente tem que ter olhar estratégico de longo prazo, que é, por exemplo, a atual defesa de um segmento importante da sociedade de classificar as facções como organizações terroristas, abre espaço para intervenções extraterritoriais e ainda mais, não só de caráter militarizado, mas com mais impacto ainda, que tem a ver com a economia, já que, como o Leandro mostrou, uma economia informal, a partir dos crimes ambientais, muito grande, a economia brasileira pode ser duramente afetada por sanções, vetos e pela aplicação da legislação extraterritorial, e ao invés de desenvolvimento e combate ao crime, a gente vai estar, na verdade, reproduzindo e aumentando a captura das economias da região, por mais ilicitude, por mais informalidade e, no fundo, impedindo que novas sociobioeconomias ganhem escala, né? Porque se a gente, para encerrar o debate, se a gente olhar, por que as novas sociobioeconomias não ganham escala? Por que a cadeia do açaí não é capturada pelas facções? Porque não dá lucro. Não é rentável, porque a do pirarucu já é duramente explorada e às vezes mais travada com muito mais violência do que... Então, assim, a ideia de pensar a Amazônia, de pensar salvaguardas institucionais e incentivar novas bioeconomias, precisa vir antecedida de um debate importante sobre quais salvaguardas a gente cria, porque se a gente vai... Hoje é o ouro, mas pode ser o açaí, se começar a dar lucro, virar um produto, dificilmente, mas estou fazendo uma provocação aqui, mas pode ser qualquer outra cadeia sociobioeconomia, e no momento que ela for rentável, dadas as baixas regulações que Melina já destacou, qual vai ser a mudança, na verdade, que nós teremos de território? Então a gente está aqui correndo um risco geoestratégico gigante quando a gente acredita que a saída é a securitização do debate, quando na verdade tem a ver com salvaguardas de presença do Estado, mas não só presença territorial para retomar, mas para regular a economia e a sociedade, porque hoje quem está dando o tom é o crime organizado de base faccional, tanto nos territórios quanto nos fluxos econômicos que têm sido destacados aqui por vários de nós durante esse diagnóstico. Então, acho que aqui tem um problema bastante central para pensar desenvolvimento. Excelente, Renato. Você tocou no tema da securitização. Isso tem a ver com o emprego das Forças Armadas, tema que foi anteriormente mencionado pelo Leandro, que acredita que o arcabouço legal deveria ser alterado para que as Forças Armadas pudessem ser empregadas de outra maneira na região. Acho que isso vai tomar uma parte do nosso debate a partir de agora. Mas antes de ingressar nesse debate, acho que valeria a pena escutar o general Vendramini,
para saber, digamos, hoje, quais são as funções, e aí eu gostaria de fatos e dados, né? As funções que hoje as Forças Armadas desempenham na região amazônica e de que maneira essas funções tangenciam o tema da segurança pública e do embate e combate com o crime organizado. Quais são os limites nos quais as Forças Armadas esbarram no exercício das suas atribuições constitucionais na região? Na Amazônia como um todo, nós temos aproximadamente 150 quartéis, dos quais, grosso modo, 100 estão debruçados na faixa de fronteira. Então nós temos a capilaridade muito grande, fazemos aí centenas de operações por ano, singulares só do Exército, algumas conjuntas algumas com a Marinha do Brasil, poucas, outras com a Força Aérea, e algumas outras tantas com a Polícia Federal. Temos uma cooperação internacional sólida, os senhores podem procurar aí a tratados, desde o Tratado de Cooperação Amazônica até tratados bilaterais de inteligência com o Peru, com a Colômbia. Os senhores nomeiem aí, então, arcabouço de cooperação, interagências, conjunto e internacional existe. O que não existe é uma decisão do Estado de realmente enfrentar, e quando eu falo Estado, sem juízo de valor de nenhum governo, isso é um problema de muitas décadas, de enfrentar essas questões profundamente. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos, por exemplo, apreensões significativamente maiores de drogas ano a ano, que nos parecem custo operacional do negócio de drogas, e não realmente um prejuízo imputado verdadeiramente ao negócio de drogas. Como qualquer negócio de oferta e procura, nós temos também uma população, um país que já ainda é rota de transporte, mas profundamente consumidor de drogas. E nós não temos visto nos últimos 20 anos nenhuma campanha séria para reduzir consumo. Nós temos uma leniência e uma tolerância enorme com o consumo de drogas na nossa sociedade. Nós saímos aqui na rua e perguntamos onde é que nós compramos drogas, vamos achar facilmente aqui em Salvador ou em qualquer cidade brasileira. Pequeno ou grande. Em Jacarecanga, no Pará, ou em São Gabriel do Cachoeiro, só vai comprar maconha ou cocaína facilmente, pela tolerância que a sociedade tem. Como é um negócio, e nós consumimos muito, e não temos nenhuma política pública séria para poder reduzir isso, o negócio prospera facilmente. Essa é uma verdade inconveniente que nós não lidamos como brasileiros. Ela é insidiosa, é um câncer insidioso que tomou conta da sociedade, como uma sociedade que não vê esse problema como um problema real. Ele está na base, é um dos pilares de sustentação do negócio, que é o crime. Então essa abordagem multidimensional, como todos nós colocamos, né, requer um parar para pensar, olhar para frente e dimensionar no tempo um planejamento estratégico, foi bem falado aqui por tudo, de médio e longo prazo. Nós fazemos muita repressão bem sucedida. O IBAMA aplicou centenas de milhões de reais de multas desde os últimos anos. Nós participamos de uma garantia da lei da ordem ambiental. Operação Verde Brasil 1, Verde Brasil 2, Plano Sama 1, Operação Amazônia. 4 operações em sequência. Centenas de milhões que não foram pagas. Então, há uma série de questões profundas do nosso sistema, né? Dos poderes constituídos, da maneira como nós temos legislação para tudo, como nós fazemos o como e como nós aplicamos a justiça. E aí o sujeito ele é autuado pelo IBAMA e não paga multa, e fica por isso mesmo, ele não retira, ele não sai. Então, é preciso dar uma parada, porque nós estamos num caminho muito negativo, e essa repressão, por mais bem feita e por mau alcance, mesmo que nós temos legalmente poder de polícia, o Exército Brasileiro, na faixa de fronteira, bem como a Força Aérea, a Marinha do Brasil tem poder de polícia em todas as águas interiores, todas, independentemente de GLO ou não, mas mesmo que se estenda, como nós vimos na GLO ambiental, para todo o território amazônico, a repressão é sempre temporária e não atinge o fundo do problema. Não atinge realmente o objetivo central, que é uma questão de reordenação territorial e econômica do Estado. E esse é um problema que é muito grave, né? E nós não vemos assim uma saída pela polarização política, porque nós temos vivido nos últimos anos, não vemos aquela conciliação nacional suficientemente boa. Se nós aqui fizéssemos uma enquete com o nosso auditório, nós vamos ver que há milhares de posições diferentes sobre a Amazônia brasileira e como tratá-la. Enquanto essa conciliação nacional ela não for feita,
infelizmente, nós vamos dar esse passo seguro. Vamos fazer essas atitudes temporárias que vão dar um ganho e depois perda, um ganho, uma perda, que é o que nós temos feito nos últimos 10, 20, 30 anos aí. Falando em perguntas da plateia, por hora não me chegou nenhuma. E me foi dito aqui pela organização que ninguém fez pergunta em nenhum dos painéis. Então, se a gente quiser marcar aqui o primeiro gol, por favor, sintam-se realmente animados aqui a perguntar pelo QR Code. Enquanto isso, eu vou perguntando aqui para o Leandro. Leandro, o que você, quando você diz, olha, preciso mudar o regime jurídico para haver um emprego mais profundo, mais amplo, o adjetivo que você quiser, das Forças Armadas na região, o que exatamente você tem em mente e quais são as implicações disso, quais são os benefícios potenciais e também os riscos envolvidos? Tem aí do lado. Eu acho que os riscos estão por todo lado, né, nesse tipo de solução que eu estou aqui vocalizando. Eu acho que o problema diz respeito a uma situação de crise, uma situação em que nós temos fraqueza institucional nos estados, nas polícias, nos sistemas de segurança pública da região. Entendo que o Renato trouxe aqui o termo que esse debate é conhecido como o problema da securitização, ou seja, o papel e emprego de forças armadas e estruturas desse tipo. Na segurança pública, isso tem uma série de conflitos, tensões na região, na América Latina inteira. Esse tema é muito importante e sempre cercado de muita dúvida, muita discussão. O que eu entendo nessa situação de crise é fundamental, principalmente, nós não temos tempo para esperar o desenvolvimento das capacidades institucionais do Estado brasileiro e dos estados da região, a ponto de fazer frente às ameaças que estamos vivendo. Infelizmente, não temos esse tempo. Eu acho que seria ótimo a gente poder esperar a PEC do governo ser aprovada, termos uma polícia ostensiva federal. Seria ótimo o governo federal triplicar o número de policiais na Polícia Federal, triplicar a Receita Federal, aumentar a capacidade tecnológica e também de apoio ao Exército Brasileiro e Forças Armadas na região de fronteira. Tudo isso seria muito bom, mas nós não temos esse tempo, nós não temos essas condições hoje de visualizar como isso vai ser feito. Então, eu entendo, numa situação de crise, numa situação em que há um tipo de conflito com organizações criminosas que se caracterizam cada vez mais por uma estrutura de organizações insurgentes, com poder militar cada vez maior, armadas, controlando nichos, controlando territórios, controlando rotas. E isso exige um tipo de preparo, um tipo de capacidade que hoje está concentrado nas Forças Armadas do Brasil. Em particular, o Exército Brasileiro precisa ser chamado a esse debate. Entendo que o general, não só por diplomacia, que o cargo dele de comandante exige, mas ele também imagina uma preocupação enorme. Por que o Exército envolvido nisso é ruim? Já ouvi isso, vários comandantes que falaram, não gosto dessa ideia, não acho bom. Mas o que eu acho que a sociedade e o poder político civil poderiam pensar com mais cuidado temos que resolver essa crise e precisamos de algum tipo de ordenamento jurídico que autorize a participação em atividades de segurança pública. Isso tem complicações terríveis do ponto de vista. Claro, isso não elimina todas as outras agendas muito mais importantes do ponto de vista de consolidar a capacidade regulatória, fiscalizatória em diferentes segmentos. Claro que isso é importantíssimo. Mas nós temos uma crise de policiamento, nós temos uma crise de presença do Estado. E nesse contexto de crise, eu entendo que o Congresso precisa se mover, o Executivo precisa pensar uma mudança nessa configuração atual. Pode ser de caráter emergencial, pode ser de caráter temporário, pode ter um prazo para avaliação, pode ter... Mas alguma coisa a gente precisa fazer, porque
não só a floresta não resistirá, como as populações estão sofrendo um peso dessa agressividade que o crime se impõe na região. Eu vou querer escutar Melina e Renato sobre isso. Leandro, eu não sou do campo, mas assim, da segurança. Mas a primeira, eu não diria objeção, mas preocupação que me ocorre ao ouvir a sua intervenção é que nós conhecemos como é que funciona o federalismo competitivo brasileiro, né? E as Forças Armadas vão começar a ser puxadas para todos os lados, né? Porque o Rio de Janeiro vai dizer, então eu quero também, né? E outros estados, eventualmente, né? Então, digamos, enfim, fiz o meu breve comentário, mas eu queria ouvir mesmo quem entende do assunto, Melina e depois Renato. Sérgio, e aí trazendo aqui, eu discordo do Leandro na forma como, porque eu concordo no diagnóstico em relação do ponto de vista da presença ostensiva, a gente precisa garantir presença ostensiva e hoje a gente não tem. E eu acho que a gente tem um desafio central na Amazônia, que é do ponto de vista da estrutura logística, que a gente já aprendeu do ponto de vista de policiamento, fazer policiamento em rodovia. A gente não aprendeu a fazer policiamento em rio. E a gente não aprendeu a fazer policiamento no espaço aéreo. Então, do ponto de vista da presença, eu acho que a gente não aprendeu a fazer isso. E aí, entendendo quais são os papéis, eu acho que tem um elemento aqui que a gente está dizendo, que é sobre a presença e sobre a ostensividade. Ela tem um papel absolutamente fundamental e, nesse caso, a gente precisa resolver, entendendo quem faz. Retomando, a Marinha do Brasil tem papel de polícia nos rios e, ainda assim, a gente não tem uma fiscalização cotidiana, permanente, de embarcação do que está acontecendo dentro dos rios da Amazônia. Então, não me parece que não existe a competência. Me parece que tem um desafio de custo, me parece que tem um desafio de como é que a gente estrutura esse processo, entendendo que não é só no campo penal da segurança, mas também no papel administrativo que essas instituições têm e que, pelo administrativo, a gente também vai solucionar muita parte desses problemas. Então, quando eu olho o sobrevoo e a quantidade de aviões que sobrevoam a parte da terra Yanomami, por exemplo, o controle territorial aéreo não é de alguma polícia estadual. Ele está sobre as Forças Armadas. Então, a minha sensação é que não tenha competência, acho que tem, o que a gente precisa entender é como é que faz essa aplicação. Agora, também tem uma discussão sobre custo, e essa é uma discussão que ninguém quer fazer. Eu tenho conversado muito com as secretarias de segurança pública dos estados da Amazônia, custa mais dinheiro fazer policiamento na Amazônia. E aí essa é uma questão do Estado brasileiro, quanto que a gente vai investir. Eu tenho conversado e passei muito tempo, tá bom, faz apreensão de embarcação, a embarcação está ilegal. O que eu faço com essa embarcação no meio da Amazônia? Eu trago para onde? Como é que eu faço esse processo do que a gente faz da apreensão ilegal? Então, a gente tem uma questão para a Amazônia que é da dimensão logística e eu acho que a gente não vai resolver se a gente pensar somente a partir de competência de quem tem que fazer. Eu acho que a competência é, nesse exato momento, talvez o menos importante de quem vai fazer. A história é que a gente não tem um modelo de como é que a gente vai fazer isso. Então, logística, custo e entendendo que parte das competências sobre o que a gente não está atuando na Amazônia, essa competência já é das Forças Armadas. E eu acho que a gente não aprendeu a fazer estrutura, por exemplo, de fiscalização nos rios. E os rios na Amazônia são absolutamente porosos. Quem anda pela Amazônia sabe, é uma avenida, todo dia subindo, de todo tipo de embarcação. É super desafiador, inclusive do ponto de vista de custo. Eu vou conversar com as pessoas lá no Fundo Nacional de Segurança Pública. As pessoas ficam chocadas com a quantidade de combustível que se pede para andar na Amazônia. Claro, porque a gente não está, assim, quem está tomando a decisão não conhece.
a estrutura e a forma e os equipamentos necessários para lidar com um território que é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, eu não acho que é só do ponto de vista, então, de competência, traz o exército para fazer, etc. Eu acho que a gente precisa aprender profundamente como faz segurança pública num território que é um território muito desafiador. Deixa eu adicionar fatores aí nessa conversa, né? Você trouxe o tema da securitização, etc. E, obviamente, você tem na mente, na tua cabeça, a forma pela qual o governo americano tem procurado lidar com esse tema na América Latina e no Caribe, né? Tem, inclusive, uma discussão semântica com graves implicações políticas, né? Me chamou muita atenção que, neste episódio do Rio de Janeiro, essa briga semântica fica clara, né? Os narcoterroristas dizem organizações criminosas dizem outros, e não é por acaso essa distinção semântica. Fazendo uma pergunta provocativa, Renato, para os teus comentários. Não seria razoável dizer que ou nós securitizamos esse tema, nós brasileiros, na Amazônia, ou outros securitizarão por nós? Portanto, aí você tem um tema de soberania em xeque. Essa é uma boa provocação, porque, na verdade, a soberania já está em xeque na região, exatamente porque a gente hoje deixou de controlar o território. Só que a principal ameaça não é estrangeira. A principal ameaça são as facções que nasceram no Brasil e que não e o Estado não controla faixas enormes de território de acordo. Então a gente tem aqui, e de fato, e aí algumas provocações importantes em relação, dialogando com o que o Leandro falou, como securitizar, né? A Marinha, por exemplo, como já foi dito aqui, tem o poder de polícia nos rios. Um barco na Marinha no Rio Madeira, fazendo patrulha, poderia, por exemplo, prevenir várias dragas de garimpo ilegal. Mas ela não se dispõe a fazer isso porque, na lógica da Capitania dos Portos, a tarefa é simplesmente ver se o barco está irregular ou não está regular. Então, como securitizar? Né? Ou seja, se você pensar na ideia de enfrentamento, agora, se você pensar no emprego de forças para além da ideia de operações, né, de operações especiais, ou mesmo o Exército, ali em Tabatinga tem, juntando hospital e batalhão, mais de 1.000 pessoas de efetivo. Como é que ele pode contribuir na fiscalização da fronteira com Letícia? Né? Eventualmente faz operações especiais. Ou seja, não necessariamente indo para uma estratégia de enfrentamento operacional, mas preventivo, de presença mesmo, de se fazer a presença estatal, porque o crime ele vai ocupando nas brechas. Então tem aqui, a sua provocação é interessante, porque o que talvez esteja em jogo é uma nova doutrina de emprego das Forças Armadas, que possa ser articulada com outras agências estaduais ou federais. Por exemplo, a Receita Federal, nos próximos dias, deve alfandegar o porto de Tabatinga. Então, acho que isso é um ganho, porque você passa a ter análise de risco e fiscalização da Receita Federal. E aí, a provocação é a provocação de qual doutrina nós podemos pensar em termos de segurança, seja para usar o conceito como o Leandro trabalha e o Igarapé multidimensional, onde uma certa atividade das Forças Armadas tenha, sim, um papel fundamental na prevenção e no enfrentamento das facções do crime organizado. Porque não são, pela legislação brasileira, não são organizações terroristas. E a minha insistência nisso é porque falar de narcoterrorismo é abrir espaço, dada a fragilidade econômica do Brasil, porque o Brasil é uma economia de médio desenvolvimento, tem dinheiro, mas muito, muito informal. E aí a gente estaria abrindo espaço para sancionar essa informalidade e a gente voltar a ser uma
um país de baixo desenvolvimento. Então tem efeitos muito mais amplos do que a questão da segurança pública. Mas aqui eu tentando fazer o meio do caminho acho que o que está em jogo aqui, pensando no futuro, é uma revisão da doutrina de emprego das Forças Armadas e das Forças Policiais em torno de um novo conceito de segurança que conecte meio ambiente, segurança e soberania. Porque a ameaça não é só o inimigo externo, é também o inimigo interno, no caso, as facções de base prisional. Como é que eu faço isso a partir dos mandatos já existentes? Marinha já tem competência, Exército já tem competência, mas isso, como disse Melina, também custa dinheiro, significa rearranjos. O que faz quando uma operação prende alguém com drogas a 800 quilômetros para levar o debate para, por exemplo, trazer essa pessoa? Imagina, prender e trazer. O que faz com ela? Então, tem várias questões que têm a ver com a implementação e que significa que a doutrina precisa ser atualizada. O Leandro pediu para falar, eu ia passar a palavra ao general, mas acho que vale a pena, porque imagino que o Leandro vai, digamos, esclarecer e depois todos nós aqui discutimos esse assunto, vocês escrevem textos, etc., mas as implicações reais, né, se houver, baterão as portas do general, nenhum de nós, né? Então vamos deixar ele na posição de ouvinte por enquanto, para que o Leandro possa esclarecer alguns pontos. Não, esclarecer eu não sou capaz, mas confundir talvez. Eu quero, mas só um ponto a mais aqui no debate com o Renato. Eu acho muito importante essa questão que o Renato levanta, de que esse caminho sobre se as organizações, esse debate hoje estabelecido, se as organizações criminosas são terroristas ou não, ele é muito ruim, né? Quer dizer, porque não se trata de... ele tem uma origem externa. Os Estados Unidos classificam as organizações criminosas, eventualmente, como terroristas, e isso facilita o enquadramento, a cooperação, troca de informações. Então, houve aqui no Brasil, durante um período desse ano passado e esse ano, uma certa aceitação dessa ideia, do ponto de vista, assim, como se fosse um atalho, né? Bom, os Estados Unidos quer decretar o PCC, a organização terrorista, é bom porque ajuda a investigação. Muitos promotores falaram, a gente vai conseguir mais informações, vai ser mais rápido. O debate mudou muito rápido e isso ficou bem confuso. Mas o que eu quero colocar, talvez, a necessidade de termos uma atualização, um pouco na linha da Colômbia. A Colômbia tem uma legislação que reconhece organizações criminosas combatentes. Isso envolve um tipo específico de controle de território, de organização paramilitar, e a classificação da organização criminosa combatente autoriza um tipo de emprego e de resposta por parte do Estado. Aí, eu acho que essa é um pouco também o ponto importante. Doutrina de emprego das Forças Armadas, doutrina de como enfrentar. Eu acho que a ameaça precisa ser melhor definida. Eu entendo que a melhor definição hoje vem dessa legislação colombiana, que reconhece esse tipo de organização criminosa que tem caráter de insurgência, controle de território, mercados ilícitos, e é capaz de afetar diretamente a soberania. Por isso, uma discussão necessária sobre o papel das Forças Armadas e aí também para confundir, então, assim, minha força do coração é a Marinha, né? Mas eu acho que a Marinha nesse território é muito fraquinha, não tem como fazer frente ao Exército Brasileiro e a sua presença capilar e sua capacidade de realmente colaborar com esse esforço de enfrentamento a essas organizações criminosas de caráter, né, militarizado, paramilitar, né? Então, isso um pouco mas eu acho que concordo muito com o ponto do Renato de que a classificação terrorista confunde e atrapalha esse debate, né? General, queria ouvir a sua visão a respeito da eventualidade de uma nova doutrina que permitisse um novo emprego das Forças Armadas nas tarefas de policiamento nesse imenso território que é a Amazônia. Deixa eu ver por onde começar, né?
As técnicas, táticas e procedimentos, nós sabemos como fazer e fazemos. Então, o como fazer, né? Eu não sou da Marinha, né? Mas o Exército Brasileiro monta pontos de bloqueio fluviais na fronteira. Sabe como fazer. Não se trata do como. Se trata de um arcabouço jurídico que proteja quem vai exercer o uso legal da força em um território onde há imensas dificuldades de distinção e proporcionalidade. A doutrina das Forças Armadas, na minha opinião, não precisa ser mudada. Agora, a abrangência político-jurídica de atuação é coisas que podem ser debatidas. Quando nós fazemos essas centenas de operações na Amazônia, uma parte das quais os senhores nem ouvem falar, nós estamos guarnecendo o território, impedindo que traficantes cruzem, estamos fazendo inteligência, colaboração com comunidades. Inteligência é uma atividade que muitas pessoas falam, ela custa muitos recursos, humanos, materiais e financeiros para ser executada, e é sempre de longo prazo. Inteligência é um contínuo. Quando o Estado não está presente, não está capilarizado, ele não ouve a comunidade, especialmente a comunidade de fronteira. A gente fica às escuras. Então, essas questões são questões assim, de chão de fábrica, reais, né? Elas estão longe desse debate semântico de terrorismo, de classificação. O fato é que nós sabemos como fazer. Na minha opinião, não tem nenhuma necessidade de mudança doutrinária. Tanto é que quando a lei complementar à Constituição deu o poder de polícia na faixa de fronteira até 150 quilômetros, o Exército não mudou doutrina nenhuma. O Exército aplicou o seu modus operandi a uma situação de fronteira para fazer uso legal da força para coibir atividades transnacionais ilícitas. O Estado tem que pensar na escala que ele quer fazer e como com a rapidez que quer atacar esse problema. Não nos parece assim, muito fácil de fazer num ambiente polarizado como nós vivemos nos últimos anos aqui. Mas, em algum momento, tem que fazer, não por causa da soberania externa, porque nós temos aqui dispositivos de defesa próximos e em profundidade, uma capacidade de mobilização e uma estrutura econômica que nos permitem dizer que o custo de desafiar o Brasil, do ponto de vista de defesa, é muito elevado, mesmo para países muito grandes, pelo tamanho que nós temos. Agora, o custo de exercício da soberania interna, em função do crescimento do narcotráfico, essa é uma realidade que tem que ser enfrentada. Ela é enfrentada, também não se pode dizer que ela é enfrentada. Mas, como nós falamos, o IBAMA multa, mas a multa não é cobrada. Não é responsabilidade do IBAMA. A multa não é cobrada. Ou seja, há uma leniência geral com o crime de qualquer nível. O narcotráfico tem, nas suas estruturas organizadas, tomado conta dessas estruturas, feito essa convergência, esse ecossistema ilegal. Dentro do ecossistema ilegal há uma série de ambientes econômicos legalizados, é o cara da padaria, do posto de gasolina, que tem um comércio legal, mas que apoia a atividade legal principal, econômica principal. Então tem que se fazer alguma coisa rápido. O Exército é mão amiga e braço forte, é parte da sociedade, vai responder conforme a sociedade necessite. É um debate que pode ser feito. Eu não vejo problema de mudança de doutrina nesse caso. Eu vejo assim, a visão estratégica do Estado para lidar com o problema com a maior rapidez possível, mas estrategicamente esse contínuo no tempo é a história do Yanomami de novo, né? Há 50 anos se faz desintrusão de terra indígena em Yanomami, sem nenhum progresso efetivo. Está se fazendo de novo há 2 anos lá, com um custo imenso financeiro, humano e material. Nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Então, a questão para mim tem que se responder, mas ela é de cunho econômico, estratégico. Eu vejo com muita preocupação, todos os senhores aí, a preocupação imensa que nós temos que responder melhor, mas o como fazer, nós sabemos como fazer e fazemos muito. Mas, usando uma expressão popular, enxuga-se muito gelo. Muito gelo. Infelizmente, se enxuga muito gelo. Então, as organizações têm crescido, as apreensões de drogas são crescentes, respondem por 5% e 10% somente, né? Ou seja, e vamos olhar também para portos, aeroportos, né? Os nossos mares, né? Vamos olhar para as fronteiras todas, o caminho que isso faz, o caminho do dinheiro é sempre importante, né? Ou seja, nós temos consciência como sociedade do diagnóstico do problema e também sabemos como resolvê-lo.
A questão não passa em dar ordem para o Exército para apoiar a desintrusão de terra indígena. O Exército vai lá e faz bem feito. Não é para o Exército estar na fronteira. A questão não passa por isso, de usar um instrumento do Estado para coibir. A questão ela é muito mais profunda. E essa é a questão verdadeira com que nós nos deparamos. O restante são ações táticas de pouca efetividade no tempo. Então, eu responderia que não há uma necessidade de modificação de doutrina. É uma necessidade de encarar a realidade do país antes que seja tarde demais e que a gente tem que fazer uma recuperação de territórios. E o controle do território, perdão, só para me estender. O controle do território, nós ainda temos. Nós nos deslocamos do ponto A para o ponto B sem sermos interrompidos. Eu digo o Estado, não é o Exército Brasileiro. Agora, existe um grau de desafio em algumas áreas importante que tem que ser resolvido. Não, imagine, meu general. Melina, eu vou te passar, mas só deixar aqui pendurada uma pergunta. Queria falar do tema Venezuela. E aí eu vou pedir ao general que trate desse tema. Mas vamos lá. Eu acho que o general traz um ponto aqui absolutamente fundamental, que é, se a gente pensar no ciclo da segurança pública, né, na cadeia, a gente vai ter aqui a parte ostensiva, mas a gente termina lá na justiça, com o processo da efetivação, seja, né, da condenação, sentença, etc., o cumprimento das multas, um pouco nessa responsabilização, como é que a gente pensa esse último elemento? E eu acho que tem uma discussão aqui, principalmente a gente está fazendo algumas análises no âmbito ambiental, e aí a justiça tem um papel muito relevante no sistema de produzir impunidade que a gente continua colocando dentro do processo. Então, tem mais atores faltando aqui para a gente pensar, porque, claro, a gente está falando sobre a ostensividade, a operação, a presença, etc., mas isso não vai ter nenhuma efetividade se a gente não tiver uma condenação, capacidade de montar o caso, fazer investigação, ter as provas concretas, etc., para chegar no processo de condenação. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente está discutindo o que é, senão a gente fica sempre na lógica de enxugar gelo. Faz uma operação, amanhã volta, tem todo mundo. Lembrando, não só responsabilização na cadeia da justiça criminal, né, penal ali efetiva, mas também pensando nesse sistema de prevenção, que é todo o modelo econômico. A gente, se não tiver alternativa para competir com as ilegalidades que sejam efetivamente compatíveis no volume que isso requer, a gente no Igarapé está fazendo um estudo agora para entender qual é a lucratividade da mineração ilegal, porque eu não vou competir com essa economia se eu disser a gente vai fazer artesanato. Não vai competir. O volume que a gente precisa colocar é um. E aí eu só queria fazer uma pergunta e também uma provocação ao general, que é, se o Exército, então, tem feito e está fechando fronteira e a gente tem visto o aumento, o que está falhando? O que mais que a gente precisa, então, dentro desse cenário, uma vez que tem já o papel, tem feito isso nas fronteiras, o que está faltando e por que a gente está vendo esse aumento tão significativo na Amazônia? Deixa eu fazer um comentário e agregar mais um ponto. O comentário, menina, é o seguinte, quer dizer, encontrar atividades econômicas que compitam com a lucratividade do ilícito, desculpa fazer a brincadeira, pode pesquisar o quanto quiser, não vai encontrar nenhuma. Né? O que você tem que aumentar é o custo de exercer atividade ilícita. Né? Então, primeiro comentário, depois a gente... Eu queria entender, antes de passar a palavra ao general, quando, Leandro, você fala em um novo emprego, nova doutrina das Forças Armadas, e a Melina com... Não, tá bem, mas não desista tão rápido da tua ideia. A Melina fez um comentário, olha, tem outros elos no âmbito, sobretudo, do sistema de justiça criminal, que se não forem resolvidos, nada feito. Você, na tua cabeça, você está pensando, digamos, numa espécie de regime especial para a Amazônia, em que muda o emprego das Forças Armadas e muda também o sistema de justiça criminal, né, eventualmente com intervenção no sistema de justiça dos estados, porque, obviamente, é um segredo de polichinelo,
de que esses sistemas estão muito penetrados pela, eu direi, pela influência do crime organizado. Né? Então, deixa o Leandro esclarecer até onde vai a ideia, na presunção de que ele ainda não desistiu dela, e aí eu passo a palavra ao general. Eu acho que o general Vendamin pontuou corretamente. Eu me entusiasmei aqui na resposta. Um pouco mais alto. Falei em mudar doutrina. Quer dizer, não, o general corretamente disse, não se trata de mudar doutrina, se trata de mudar uma decisão da autoridade civil sobre o emprego. Quer dizer, isso que está em questão. Quer dizer, qual é a missão, qual é a proteção legal que será dada ao agente no processo de enfrentamento a essas situações. Vamos ser mais explícito no negócio. Precisa ter uma licença mais ampla para matar. Vamos dizer com português claro, sim, disso que se trata. Sim, e não sofrer a persecução penal. Sim. Nós vamos enfrentar no país situações de conflito com organizações criminosas combatentes. Isso muda completamente a configuração da resposta. Quer dizer, o otimismo no sistema de justiça criminal é sempre a nossa esperança liberal, avançada, democrática, mas eu não estou feliz com o diagnóstico, não sou entusiasmado com o diagnóstico, eu estou simplesmente, talvez, tentando discutir se o diagnóstico é esse e quais são as alternativas que temos como sociedade, em particular na região, para fazer frente a isso. Então, corretamente, quer dizer, eu acho que uma mudança na legislação no que diz respeito à caracterização correta da ameaça, uma caracterização correta no que diz respeito ao amparo legal às Forças Armadas nessa nova missão, e essa missão precisa ser demandada, precisa ser posta como um esforço de legislação nacional, de decisão do Executivo e do Legislativo, e apoiada pelo Judiciário, para que a gente, como sociedade, como Estado, possa ter essa efetividade no terreno. Isso envolve também ritos no sistema de justiça criminal, que serão diferentes, né, diante dessas situações, e toda essa complexidade que essa caixa que se abre, mais uma vez, não é uma opção do Estado, eu acho que talvez uma necessidade em função do tipo de cenário e o tipo de ameaça que estamos enfrentando. Geral, a palavra volta ao senhor a partir da provocação que fez a Melina. O que não está funcionando e por que não funciona? Se é que eu sintetizo bem o que ela lhe perguntou. O que é a presença do Estado, né? A senhora vai em Jacarecanga, por exemplo, e a senhora vai encontrar em Jacarecanga, mais ou menos 10 horas pela Transamazônica de Itaituba para o sul, que não há um cárcere. O Estado não está presente do ponto de vista legal em uma série de... A senhora vai encontrar 4 policiais militares. E a Polícia Militar do Pará é muito boa, quero fazer aqui essa ressalva. Tem 15 criminosos lá no Rio de Janeiro que foram alvejados lá porque fugiram do Pará. Então, assim, o Estado não está presente. Ou seja, os mecanismos de fiscalização das diversas esferas não estão presentes e de apoio também à comunidade. Aquela história da terra sem lei não é uma terra sem lei, isso é uma metáfora, mas nós temos aí fragilidades institucionais terríveis. É por isso que às vezes a pessoa é detida, só deu o exemplo dos 800 quilômetros, real, não há onde colocá-la, não há como fazer o rito legal com relação, porque não há pessoas para fazê-lo. Então o custo-benefício de tirá-la do ponto A para o ponto B não é feito, também não há estrutura, não há logística, como a senhora mencionou também, para fazer isso, não há como tirar, não há viaturas, não há equipamentos. Ou seja, o Estado não está presente para exercer a sua soberania. É por isso que não funciona, em grosso modo, eu diria, né? Ou seja, todo o aparato repressivo, ele que seja fortalecido e deve ser fortalecido, e missões novas que vierem, então, a questão reside temporariamente a solução nisso. O Estado, a Amazônia, ela é tratada como colônia há séculos. Agora, a tributação, né? Quantas questões não estão envolvidas aqui na região amazônica, né? Nesse século, quase avançando na terceira década já, é preciso o Brasil olhar a Amazônia diferente dentro desse contexto de mudanças climáticas, de tudo. Vamos descarbonizar a Amazônia, ela nem se carbonizou ainda. As pessoas não têm acesso a nada. A Amazônia é romantizada. Eu li uma reportagem hoje no G1 de uma senhora que fez uma
está fazendo uma expedição aqui pelos rios da Amazônia e estava contando maravilhoso o bioma, ela está embevecida, ela está fascinada, a comunidade ribeirinha. As pessoas vivem muito, ela está fascinada, mas ela está fascinada com a extrema miséria com que aquelas pessoas ribeirinhas vivem. É uma romantização de uma situação horrorosa que o Brasil, como país, tolera há muitos anos, porque o Pacto Federativo diz que aquele Estado, em particular, ele tem que fazer a gestão completa do seu território e se desenvolver. É muito difícil isso para estados amazônicos, cuja história é uma história de ocupação, né, voltada para uma série de atividades extrativistas que são extrativistas, né? Até hoje, essa mentalidade ainda perdura lá. Então, eu sei que é uma resposta de cunho filosófico, mas na prática, quando a gente vai na localidade lá, não há uma materialização do Estado suficientemente boa para que o Estado exerça a sua soberania. Então, pode fazer a repressão que quiser, na escala que quiser, vai resolver temporariamente um problema, mas de difícil continuidade. E acho que o general traz um ponto, e aí um pouco discordando do Leandro, que talvez o nosso processo e a necessidade é de outra ordem. É como é que a gente consegue viabilizar esses ciclos em locais onde não chega, onde não está. Ele precisa ser diferente. Eu consigo fazer audiência de custódia na cidade que a gente não vai conseguir chegar a partir da operacionalização dessa estrutura. E aí, nesse caso, me parece que não é o Exército, que não são as Forças Armadas que vão resolver esse tipo de problema. Então, de novo, eu acho que a gente precisa entender efetivamente do que a gente está falando para pensar soluções adequadas e entender quem precisa atuar dentro desse cenário. Porque o que me parece que está... Então, se a gente tem a presença ostensiva, se tem esse elemento, etc., como é que a gente faz esse processo? Porque, como você disse, é a autorização para matar e a gente vai, então, resolver o nosso problema todo a partir desse elemento? Então, acho que a gente precisa operacionalizar o sistema de justiça em locais muito difíceis, e aí sim a gente precisa de mecanismos inovadores. Então, como é que isso funciona dentro de realidades que são muito desafiadoras do ponto logístico? Renato, comentando, enquanto você falava, eu pensava o seguinte: você tem toda a razão. Como é que faz audiência de custódia? Como é que leva o sistema de justiça criminal para essas localidades? Mas também pensei ao mesmo tempo que, se não levar junto o aparelho repressivo ali, qual é o juiz que vai lá na localidade conversar, fazer a audiência de custódia? Não aparece, né? Então, o cara foge daquilo como o diabo da cruz, com toda a razão, né? Mas, Renato, você quer falar? Acho que só um ponto, é porque me parece que o aparelho repressivo está mais presente do que o resto do aparelho. Porque se não tiver o aparelho repressivo, eu não tenho nem o preso para levar para a audiência de custódia. Então, a minha sensação, de novo, eu não estou falando que é suficiente, que está completo, etc. A gente precisa mais do aparelho repressivo. Mas talvez o ponto aqui é que o aparelho repressivo, de alguma maneira, ele está pelo Exército, pelas polícias, não em quantidade suficiente, mas ele existe. O resto do ciclo, esse não existe. Acho que vale algum exemplo. Agora, no dia 10, a gente vai lançar lá em Belém um suplemento de uma publicação nossa que vai trazer 7 boas práticas. Porque acho que o conceito aqui é que nós estamos lidando com um cenário de governança complexo onde não tem uma resposta única. São vários territórios e você tem que trabalhar com a ideia da contingência e do governo. Eu acho que a questão central é aqui. Quando há governo, as respostas acontecem. E a gente vai estar mostrando 7 possibilidades estaduais, municipais e federais que têm funcionado, né? Então, e a gente percebe que quando o desenho é local, né, não a solução necessariamente envolve só atores locais, mas pensado a partir do território, pensado a partir dessas dificuldades, as respostas acontecem. Então, quando, por exemplo, a gente olha para questões como violência contra a mulher, que a gente está dizendo que são, o que isso tem a ver com facções tudo no Acre?
porque inclusive a depender do bairro onde essa mulher mora, ela vai ter ou não vai ter acolhimento. Então, tem toda uma resposta, mas talvez até para fechar com uma perspectiva, e que Melina falou dessa forma, hoje o enxugar gelo é que o aparato repressivo se faz presente, está presente, seja com efetivos das Forças Armadas, seja efetivo, por incrível que pareça, de uma organização que tem uma certa estrutura bastante fragilizada, mas que tem funcionado, que é a FUNAI, as polícias militares, ou seja, quando a gente foca no território, a gente percebe a presença do Estado. Agora eu vou dar um exemplo novamente de Tabatinga, que a gente já teve 5 vezes fazendo campo lá agora. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, polícias civis, os escritórios estão praticamente vazios, porque eles são mantidos pela prefeitura, com funcionários da prefeitura. Promotores, às vezes, vão uma vez por mês para lá. Então a gente vai fazer o quê? Como é que a gente está levando o Estado de Direito quando a ausência da outra parte ela se mostra de forma tão candente? Claro, deve ter justificativas para isso, mas aí o que sobra? Sobra para o lado repressivo ficar fazendo uma resposta contínua, e quando a gente não consegue construir, e as respostas que a gente vai mostrar que deram certo são aquelas que a gente consegue articular estratégias de governo. Quando você governa o território a partir do Estado de Direito, a gente tem resultados. Acho que essa é a principal mensagem, ou seja, para não sair também aqui com um cenário de terra arrasada, de que não é possível. Ou seja, quando há articulação interfederativa, intergovernamental, as coisas funcionam. Então, talvez a gente tenha que pensar que não há uma única resposta para a Amazônia, mas que a gente vai ter que pensar estratégias territorializadas para cada situação e para cada realidade. Você tem exemplos concretos de casos bem-sucedidos de articulação no território envolvendo distintos atores e agentes? Então, eu vou dar o spoiler, mas não vou detalhar, porque é a publicação do dia 10 que a gente vai divulgar. Mas, por exemplo, bases como o governo do Pará mantém, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Segurança, que basicamente é a partir da Operação Curupira. As bases arpão no Amazonas com o uso de algo muito óbvio, cães, farejadores, que são mais importantes na lógica operacional para a apreensão de drogas do que qualquer tecnologia mais sofisticada. No caso como leva você, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, acho que é São Félix do Xingu, no Pará, primeiro foi a base e depois veio junto o desenvolvimento, saúde, educação e assim por diante, porque você garantiu a presença do Estado, você garantiu a ordem e aí a região começou a ter um desenvolvimento importante nesse sentido. Então, a gente começa, são essas práticas que a gente está documentando. Vai ter também as estratégias de proteção indígena, que não são só guardas indígenas, porque aí já tem um outro debate bastante complicado, mas a gente está descrevendo que soluções localizadas têm um potencial muito mais forte do que uma macroestratégia regional que vai custar muito dinheiro, porém no chão da fábrica ali, no chão da floresta, vai ter baixa efetividade. Nós estamos quase terminando, mas eu queria ouvi-los para terminar, porque me parece que aqui tem há bastante convergência, mas há 2 divergências de ênfase. Leandro pôs mais a ênfase na macroestratégia e Melina e Renato, digamos, em articulações com protagonismo, me parece, implícito dos governadores, mas no território, né? Então eu queria escutá-los sobre isso, General e Leandro. Eu vejo que não são excludentes, absolutamente, né? Mas vou dar um exemplo aqui de atividade extremamente bem-sucedida, dificílima. Operação Acolhida, Pacaraima, em Roraima. Por que ela é bem-sucedida? Primeiro porque é uma conciliação de interesses em torno de um tema humanitário importante. Refugiados aí, migrantes. Então, já passaram 800 mil pessoas em 5 anos lá, recebendo 7 vacinas do Estado, gratuitas, carteiras de trabalho, e aqueles estrangeiros, majoritariamente venezuelanos, que quiseram ser interiorizados, já tem, inclusive, empresas lá contratando, vão para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, etc, etc. Então, nós somos um grande país capaz de fazer coisas fabulosas, evitar uma crise internacional imensa e acolher imigrantes
da melhor maneira possível, dar-lhe cidadania e condições de trabalho. Um país que é capaz de fazer uma coisa dessa, faz qualquer coisa. Eu entendo que a diferença fundamental diz respeito à caracterização da ameaça que estamos enfrentando. Quer dizer, eu acho que há dúvidas sobre isso. Eu entendo que o problema tem relação direta com o tipo de presença do crime organizado, de organizações criminosas, que tem um caráter específico. É o caráter que eu estou chamando aqui de insurgente, de combatente. Isso, na legislação brasileira, é muito maltratado do ponto de vista da definição. As respostas estão começando a ser debatidas agora no Congresso. E isso envolve um debate na sequência com relação a como responder a essa ameaça. Sem justiça criminal, jamais teremos sucesso, mas temos uma nova frente, que é justamente a operação no enfrentamento dessas organizações, que tem características específicas. São criminosos soldados, né? É território, são manipulação de população, tem apoio na população muitas vezes, né? Tem toda a dimensão informacional. Então a ameaça mudou, o cenário mudou, e por isso precisamos atualizar nossas missões institucionais, né? Essa é a minha visão. Acho que tem bastante convergência, mas eu acho que o Leandro toca num ponto e a gente, inclusive, discutia isso no café da manhã. O que eu tenho visto no campo e fazendo muita pesquisa, etc., eu acho que a gente tem diferenças entre o que significa ameaça, com uma possibilidade de mudança muito rápida, mas não é isso. Eu tenho feito muita pesquisa na Colômbia e tem uma diferença brutal entre o que acontece na Colômbia e o que acontece no Brasil. Então, não significa que a ameaça não está batendo na porta, mas essa não é a realidade que eu estou encontrando hoje nessa base comparativa. Então, acho que sim, nos preparemos para o futuro. Renato, para terminar. Em um minuto, eu sempre olho, quando a gente viu no atentado das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, quando foi feita a revisão do porquê isso aconteceu, todo mundo tinha um pedacinho da informação e provavelmente poderia ter previsto. E foi criada, portanto, o Ministério da Segurança Interior, que foi a agência capaz de fazer a articulação. Opa! E eu acho que aqui a questão é essa. Eu quero insistir. Existem as ameaças, existe sim um novo tipo de ameaça que envolve as facções que ganharam muito poder econômico, bélico e de controle territorial. E existe, na verdade, uma necessidade de articulação federativa e republicana de agências com diferentes mandatos. Acho que esse é o maior desafio. Talvez a Amazônia possa ser um bom laboratório de como que a gente consegue articular tudo isso, dada a dificuldade de governança federativa na região. Bom, só me resta para terminar aqui agradecer imensamente por a qualidade dessa conversa. Eu olhei 1h30 ali no início, falei, a gente vai conseguir conversar 1h30, faltou tempo, né? Sinal de que a conversa foi boa. General, muito obrigado. Leandro, amigo de tanto tempo, muito obrigado. Melina, Renato, a conversa continua. Obrigado a vocês.